Bom, boa tarde, eu sou o professor Diego. Essa daqui é uma aula de física para PISM 2, segundo ano. Hoje a gente vai discutir um espelho côncavo e espelho convexo, na turma do Luiz Marim. Esse vídeo está sendo gravado, essa aula está sendo gravada e depois vai ficar disponível no YouTube do curso para vocês. Bom, Vitor, vamos lá. Eu fiz mais ou menos o mesmo esquema que a gente está acostumado a fazer, né? Fui pegando os recortes aqui para montar. E aí a gente vai construindo aqui a discussão sobre os espelhos. Aí tem um conceito final aqui para a gente discutir, que ficou da semana passada. E depois a gente vai falar sobre espelhos. Se você quiser tirar dúvida, você pode interromper a qualquer momento, tá? Não precisa ficar preocupado, não. Não precisa ficar com vergonha da sua voz sair da gravação depois também, não. Eles que lutam. Não, tranquilo. A Franciele tá entrando aí, ó. Deixa eu ver. Cadê? Aí, entrou. Boa tarde, Franciele. Vou te dizer que você chegou na hora, porque hoje os meninos me abandonaram e o Vitor acabou de chegar, então eu tô começando agora. Daí eu fui esperando aí para ver se alguém chegava. Boa tarde, se você tiver dúvida, você pode interromper a qualquer momento, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa de antes de eu iniciar o conteúdo, também pode falar, que a gente trata aí. Bom, a gente tem então, né? A gente estava discutindo sobre espelho, né? A gente fez uma discussão sobre cores, né? Depois a gente fez uma discussão sobre espelhos. Então a gente viu ali que a gente tem uma reflexão de espelhos, né? Que os raios luminosos eles são reversíveis, né? Então o movimento de ida, se você vê ao contrário, ele também tem um movimento de volta. Então o que os seus olhos veem, né? Também é visto pelo outro parâmetro. Né? É o caso aqui que a gente tem um motorista e um passageiro. Então o motorista vê o passageiro vê o motorista, né? Isso são as reversibilidades dos nossos raios, né? É claro que é diferente o que ele está vendo de você e o que você está vendo dele, né? Porque tem alturas diferentes, posicionamentos diferentes e tudo, mas a gente tem uma reversibilidade aí dos raios luminosos e isso permite que, né, vá e volte. Mas hoje a nossa discussão é sobre espelhos esféricos. Então a gente tem aqui análise para espelhos esféricos. Quando a gente vai analisar sobre espelhos esféricos, né, a gente vai dividir em duas categorias, que seria o côncavo e o convexo. Tá? E como é que a gente classifica, né? Como é que a gente determina? Então, quando a gente pega um círculo, né? A gente pega um círculo. Acho que eu vou colocar espelhos esféricos aqui para ficar melhor. Espelhos esféricos. Então, olha só, isso daqui é o que a gente está fazendo, tá? Então, a gente tem uma estrutura, tá? E aí a gente tem uma estrutura de um círculo aqui. E a gente vai fazer esse corte de acordo com esse laranja aqui, ó. Então, esse laranja aqui, ele vai ser o nosso plano de corte. E aí a gente tem uma calota esférica, tá? E aí a gente vai pegar esse pedacinho da laranja, a gente pode entender como a tampinha da laranja, tá? Então, você pegou a laranja, cortou a tampinha dela para oferecer para alguém, né? E a gente vai usar essa calota esférica. Só que diferente da tampinha, né? A tampinha a gente tem um preenchimento de laranja ali. Tá? Nesse caso, não, a gente vai ter simplesmente a casca. A gente vai ter uma casca espelhada, ou por fora ou por dentro. Tá? Então a gente vai ter essa casca, tá, com um espelhamento. E a gente vai representar ela de duas formas. Opa. Essa daqui e essa daqui. Então eu quero pegar essas duas aqui. Vamos pegar uma, depois a gente joga outra e segue a vida. E aí o que acontece, né? A gente vai escolher agora qual que é a nossa estrutura espelhada, né? Então a gente pegou essa calota, né? Essa calota esférica, ou seja, esse pedacinho da nossa laranja aqui. A gente pegou esse pedacinho da nossa laranja, tá? E a gente está analisando a situação dela, ou seja, a gente está julgando raios luminosos em cima dela.
E aí a gente vai ter uma superfície refletora, ou seja, onde reflete a luz, né? Essa é a superfície com o espelho, vamos dizer assim, tá? Então, a superfície que a gente poderia chamar de espelhada, né? Só que isso não é um termo físico, né? Quando a gente vai usar aqui. Então, o que é mais adequado da gente falar? Da superfície refletora, tá? Então, a gente vai ter um espelho, né? Que seria a superfície refletora. Só que esse espelho aqui, no primeiro caso, ele está na parte de dentro. Então, o espelho está aqui na parte de dentro da nossa estrutura, tá? E por isso que você está jogando raio luminoso aqui de cá. Só que o espelho também pode estar na parte de fora da nossa laranja. E aí eu vou bater um raio luminoso aqui na parte externa e ele vai ser refletido. Tá? Então a gente tem as duas categorias, tá? E a primeira a gente vai chamar de espelho côncavo e a segunda de espelho convexo, tá? Então a gente tem essa diferença. E aí, quando a gente está usando a parte externa espelhada, a gente tem o convexo. Quando a gente está usando a parte interna, a gente tem o côncavo. Então, assim que a gente consegue diferenciar os dois espelhos aqui da nossa jogada. Então, um é o côncavo e o outro é o nosso convexo, tá? E ele vai ter as propriedades aí similares. Percebam que ele sai da mesma calota, vamos dizer assim, tá? É a mesma ideia, só que o espelhamento de um fica de um lado, o espelhamento do outro fica do outro lado. Então, a gente vai abaular, né, o espelho ou para dentro ou para fora, né? Você pode pensar dessa forma assim. E aí, o que mais a gente tem nessa discussão, né? A gente tem um esquemático aqui. Eu vou pegar o esquemático e vou pegar a descrição do esquemático, porque ela tem os termos ali que são interessantes para a gente. Esses termos, né? É bom ficar aqui guardadinho e marcadinho para vocês, né? Que já fica bonitinho no documento. Então, olha só, a gente tem aqui um côncavo, né? Porque a gente está usando um raio, jogando o raio do lado de cá, né? Mas, assim, nessa análise aqui do espelho esférico, na verdade, isso daqui não é um raio, né? É só o raio da esfera, tá? Não é um raio luminoso. Então, como a gente não representou os raios luminosos aqui, ele pode ser côncavo, pode ser convexo, né? A gente não está falando qual que é a superfície refletora, então isso não é um problema aqui para a gente, tá? Esse daqui é o centro da esfera, tá? E ele é o centro da esfera que originou aquela calota. Então, essa calota ela era um pedacinho de uma esfera, certo? Então, o centro vai ser o centro dessa esfera, ou seja, a esfera que originou esse pedacinho. Então, se você for pensar na ideia da laranja, né? Então, essa calota, o centro medido do centro dessa calota é o centro da laranja. Então, se você tem uma laranja bem esférica, bonitinha, né? O centro, que a gente vai entender como o C ali nessa calota, né? Nessa calota aqui, ele vai ser o nosso ponto central da laranja, ou seja, da nossa esfera, tá? Esse daqui é o chamado vértice, tá? Que é o ponto ali, né, do limite da calota, né? Então, a gente tem ali o vértice, que seria o ponto limite da calota. Então, o V, ele vai ser o vértice, o C vai ser o centro, tá? O raio é a distância entre o centro e a calota, né? Que é esse R aqui. Então, o raio é um conceito tranquilo também da gente pegar depois que a gente pegou os outros dois, né? E aí a gente tem esse ângulo alfa, tá? Esse ângulo alfa, ele é a abertura entre, olha, a direção aqui, ó, do centro para o final do espelho, do centro para o início do espelho, tá? A gente não tem uma definição de qual é o início e qual é o final, mas é entre um extremo e outro do nosso espelho, né? Então, entre um extremo e outro do nosso espelho, a gente vai ter um ângulo alfa, tá? Que seria o que a gente chama de abertura do espelho. Então, R é o raio de curvatura do espelho, tá? E esse daqui é o eixo principal, esse de rosinha aqui é o eixo principal, que a gente vai analisar muita coisa ainda em cima dele, beleza? O centro ele pode ser chamado de centro de curvatura também do espelho, tá? E aí a gente tem a lembrança aqui, a gente já viu essa ideia, né? O côncavo, ele vai refletir por dentro, olha, e o convexo por fora. Só que aí o que eu estou fazendo aqui? Antes eu estava mantendo o espelho na mesma posição, né? E estava invertendo onde que eu bati os raios luminosos. Agora que a gente vai representar, é mais interessante eu representar dessa forma, né? O côncavo com o espelho abaulado desta forma e o convexo abaulado desta outra forma, tá?
E aí, quando você, né? Ah, eu quero representar, mas eu não estou sabendo representar aqui, né? Você pode fazer isso aqui, ó, côncavo, né? E você vai colocar a reflexão aqui, ó. Essa daqui vai ser a parte de trás, né? Você marca a parte de trás do seu espelho. E o convexo, né? Você pode fazer isso aqui, marcar a parte de trás do seu espelho, tá? Se tiverem outras formas, depois eu vou trazendo aos poucos aqui para a gente discutir, né? Ou seja, a forma que o PISM gosta mais de trazer, ou algo mais específico assim para a nossa área. Mas aí eu vou deixar isso para a gente fazer quando a gente for fazer mais questões juntos, né? Que é daqui a pouco, quando eu tentar amarrar um pouco melhor esses conteúdos com alguns outros que a gente ainda vai discutir. Bom, então, aplicação, né? Eu tinha duas imagens e eu não sei onde foi parar a outra. Não tem problema, né? Eu vou dar dois exemplos para vocês. O primeiro, tá? É o retrovisor de um carro. Como é que funciona o retrovisor de um carro, né? Ele aumenta a amplitude ali do que você está vendo, né? Então ele vai fazer um aumento do campo de visão que você tem, tá? Então, se ele faz esse aumento do campo de visão, para garantir que você consiga ver mais coisas da estrada no espelho relativamente pequeno, né? Então, ele vai usar o princípio de um espelho convexo, tá? O espelho convexo, ele tem essa propriedade. Então, ele vai permitir que a gente consiga ver um campo de visão maior, tá? Então, ele vai permitir que você veja as imagens ali num campo de visão maior. Isso serve para qualquer posição desse objeto com relação ao espelho? Não, tá? Não, mas para a situação de um carro, para as dimensões do espelho, é o mais adequado da gente usar, tá? Uma outra aplicação que a gente tem é, por exemplo, aqueles espelhos de maquiagem que você consegue ver a sobrancelha, ver o olho com mais zoom, assim, com mais maior, né? Maior mesmo. Então você vai ver ali maior e ele usa uma ideia de um côncavo. O côncavo ele vai perder mais informação, ou seja, você vai ver menos coisas naquele espelho, mas ele vai focar, ele vai dar um zoom ali numa parte mais interessante para você, tá? Então, o espelho de maquiagem, vou escrever aqui do lado, porque eu tinha a imagem dele, mas ela desapareceu. É um espelho côncavo, tá? Então, a gente tem um espelho côncavo ali no espelho de maquiagem. Então, vocês vão gravar essa ideia. Ó. O convexo é retrovisor de carro. Retrovisor de carro, você quer ver mais coisas, mais informações, né? Então, perceba que ele reduz ali o tamanho, as proporções das coisas, o distanciamento, às vezes engana um pouco. Então, você tem que tomar cuidado na hora que você está usando ali o retrovisor, né? Para não fazer uma entrada perigosa, para não fazer uma troca de pista perigosa, porque ele vai fazer uma distorção ali, porque ele está amplificando o que você vê, né? A quantidade de coisa que você vê. Já o espelho de maquiagem, você quer ver mais com mais especificidade algum ponto. Então, por isso que ele faz essa outra ideia, tá? E ele vai permitir que você veja com mais alguma coisa. E aí, essas duas aplicações que eu dei para vocês, ela é o seguinte, né? A gente tem o cenário geral, então o côncavo em geral ele é usado dessa forma e o convexo em geral ele vai ser usado dessa forma, mas não são todas as aplicações, porque a posição do objeto ela vai determinar para a gente como que a gente vai conseguir fazer ali, ou seja, a posição daquele objeto, né? Ela vai determinar como que a imagem vai ser vista por você. Se ela vai ser maior, se ela vai ser menor, se ela vai ser virada de cabeça para baixo. Então, algumas coisas aí nesse sentido vai modificar, né? A ideia que o espelho vai te mostrar, ela vai modificar dependendo da posição da imagem. Então, no cenário geral, é isso. No cenário específico, a gente ainda vai trabalhar um pouquinho mais. E aí agora a gente vai começar a trabalhar com raios luminosos. Tá? E aí raios luminosos, daqui a pouco a gente já está montando imagens aqui. Então, qual que é a ideia dos raios luminosos, né? Eu tenho aqui, olha. Eu tenho aqui um espelho côncavo, tá? E um espelho convexo. E a gente tem as informações, as características aqui dos nossos espelhos, tá? Então a gente já definiu, né? O vértice, ele é o limite do nosso espelho. Esse daqui é um espelho côncavo, esse daqui é um convexo. Ó, lembra que a gente está mandando aqui o raio luminoso na parte de, né? A gente tem a parte espelhada como parte, né, interna ali.
o abaulado está nesse sentido, né? E o espelhado está aqui. E no outro, o abaulado está no outro sentido, o espelhado está de cá. Então a gente tem uma inversão aí dos dois. Agora, no côncavo, né? O que a gente vai ter aqui uma representação? A gente está olhando raios luminosos paralelos. Tá? Primeiro, essa é a primeira análise que a gente vai fazer. Então a gente está olhando aqui raios luminosos paralelos. A gente colocou aqui raios luminosos paralelos. Eles vão bater no nosso espelho côncavo e eles vão retornar todos em direção ao foco. Tá? Então esse daqui é o foco, né? Que a gente já discutiu um pouquinho dele, mas a gente não parametrizou ele. Então a gente tem ali o foco, né? Que seria onde esses raios luminosos que estão vindo paralelos, eles vão passar e se juntar. Né? Então a gente vai ter ali um conceito de foco. Tá? E o foco, ele vai ter a mesma distância que ele tem para o vértice, ele vai ter para o centro. Tá? Então, ou seja, aqui a gente tem o centro da circunferência, né? Esse daqui é o raio, né? A gente tem o centro do círculo, da esfera, né? A gente tem o raio dessa esfera, tá? Então, o foco, né? Ou seja, o tamanho dessa distância focal, essa distância focal, né? Você pode definir ela como R/2, ou seja, metade do seu raio. Mas você também pode dizer que entre o foco e o vértice é a mesma distância do que entre o foco e o centro, né? Ele está exatamente no meio desses dois. Então, se você tem essa propriedade aqui, os raios luminosos eles vão ali se concentrar nesse ponto. A mesma ideia acontece no convexo. Porém, o convexo a gente tem uma abertura dos raios, né? Então eles vão conduzir ali também paralelos ao espelho, né? Na direção paralela ao espelho. Porém, eles vão, na reflexão, eles vão se distribuir, né? Ao longo da estrutura do espelho convexo. Então, se eles vão se distribuir mais abertamente, a gente não vai ter eles se cruzando, ou seja, esse raio aqui não vai cruzar com esse, porque eles estão se abrindo, né? Porém, se eu pensar na projeção desses raios, olha só o que acontece. Eu projeto esse raio que está voltando para cá. Projeto esse daqui para cá. Projeto esse daqui para cá. Projeto esse daqui para cá. Olha, eles vão convergir para um foco. Então, o foco, né? Ele vai estar ali do outro lado, né? Do nosso espelho, e tá tudo bem, né? A ideia, ela se permanece. Só que no espelho côncavo, né? A gente tem uma formação através da reflexão dos próprios raios luminosos. Já no convexo, a gente tem esse ponto de união de acordo com a projeção desses raios luminosos. Então, não são os próprios raios luminosos, são as projeções deles. E aí perceba que a gente tem o mesmo conceito aqui, olha, o foco ele está à mesma distância do vértice do que ele está do centro, né? E a gente só inverteu aqui, né, o nosso espelho. Mas se você inverter ele, você vai ver que o C, o F e o V, eles não se modificam, eles estão sempre do lado interno, do lado mais fechado da nossa esfera. E tá tudo bem. Só que o que vai mudar é o quê? A área espelhada. A área espelhada do convexo, ela está na parte que está distribuindo, dispersando os raios solares, os raios luminosos. Então, se ela está fazendo esse efeito, o ponto de união, o ponto de junção vai ser uma projeção deles, que também vai cair dentro do foco, mas seriam raios projetados e não os próprios raios. Aí a gente tem mais uma ideia disso, que é quando você pega por exemplo, e faz aquela, né, e faz algum experimento nesse sentido aqui, né? Você deixa uma estrutura, um espelho côncavo, né, em uma estrutura aberta ao sol, né? Você deixa o espelho côncavo ali. E ele vai refletir esses raios paralelos no foco. E quando um raio solar ele reflete a iluminação, né, ele também reflete o calor. Então, ao mesmo tempo que a gente tem luz chegando ali, a gente também tem calor intensificado nesse foco. Se a gente tem calor intensificado nesse foco, ele pode produzir um calor ali. Então, isso aqui é um experimento para acendimento de um fósforo, por exemplo, né? Você usa um espelho côncavo, tá? E aí você vê onde teria mais o aquecimento, né? Um ponto mais aquecido ali. E o seu fósforo pode ser acendido com esse aquecimento encontrado, né? Com esse aquecimento ali que estaria no ponto focal do nosso espelho côncavo. Bom,
Então, a gente discutiu essa questão do foco, e aí agora a gente tem mais alguns pontos para retornar, né? Então, vamos olhar mais esse detalhezinho e depois a gente entra em algumas leis, em algumas regras interessantes para a nossa discussão aqui. Isso daqui é basicamente para a gente mapear melhor os parâmetros que a gente tem. Então, olha só, a gente tem aqui um espelho, tá? E ele é côncavo, né? Olha só, o abaulado dele está para esse lado, o raio luminoso está aqui, então, olha, está indo e voltando. Tá? Lembrando que se a gente coloca um raio paralelo, ele volta em cima do foco. Então, ó, raio paralelo retorna em cima do foco. Então, aqui em cima do nosso F. Ok. Então, a gente tem esse retorno sobre o foco. A gente tem aqui o F minúsculo, que seria o que a gente pode chamar de distância focal, tá? Então, o tamanho desse F aqui, né, ele vai ser o mesmo tamanho aqui. Tá? E a gente tem aqui o R, que é do centro, né, até o vértice, que a gente já tinha discutido ele, que é o raio da nossa esfera aqui. Então, a gente tem esses parâmetros, né? E aí aqui a gente também pode, né, pode aproveitar isso daqui para analisar triângulos, né? Então, a gente tem aqui uma vinda do raio luminoso, ele vai ser refletido, né? Só que, quando a gente passa, né, lembra que a gente vai ter um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência. Então, se eu tenho um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência, a gente pode analisar isso aqui se a gente analisar num ponto específico, né? Porque a gente tem uma curvatura do nosso espelho. Mas é possível olhar uma reta tangencial, ou seja, uma reta em um pontinho específico, né? Traçar ali um 90 graus e descobrir a angulação que ele vai vir e ele vai retornar, né? Então, eu posso analisar isso pontualmente, mas lembre-se que é um espelho curvo, não é um espelho plano. Espelho esférico, né? Seria o mais adequado da gente pontuar aqui. Então, agora vamos analisar um pouco mais esses raios luminosos, né? Para ver, sim, se a gente tem outras propriedades para a gente usar um pouquinho melhor dentro das nossas situações, tá? E aí a gente tem o primeiro raio particular, tá? O primeiro raio particular é este daqui. Bom, o primeiro raio particular... Vou escrever aqui, primeiro raio particular. Acho que eu vou, na verdade, colocar assim, raios particulares. Porque eles são os que a gente mais usa, tá? Eles são os que normalmente têm maior interesse aqui para a nossa análise, porque eles permitem que a gente consiga fazer uma análise acurada aí em cima do nosso de um objeto, de uma imagem, de uma reflexão de espelho côncavo e convexo. Então, a gente tem aqui, olha, o côncavo e o convexo. Tá? Então, a gente tem o conc e o conv. Né? O côncavo aqui e o conv ali. Vou colocar a palavra inteira, porque esse negócio de preguiça de palavra fica feio, né? Então, a gente tem um côncavo aqui e a gente está passando um raio luminoso sobre o centro. Olha, sobre o centro. A gente está passando esse raio luminoso exatamente sobre o centro e ele vai retornar exatamente sobre o centro. Então, ele vai e volta, tá? Na mesma linha. Então, olha só, vou fazer de novo. Vamos lá, ele vai, ó. Eu tô vindo o raio luminoso, ele bateu no espelho, tá? Aí ele bateu no espelho, ele vai voltar sobre ele mesmo, tá? Então, um raio que ele vem sobre o centro dessa nossa esfera aqui, sobre o centro, né, sobre esse ponto de centro, a gente vai ter o retorno sobre ele mesmo. O mesmo vale para o convexo, né? Só que lembra que o centro no convexo ele está do outro lado, né? Se ele está do outro lado, a gente vai trabalhar com a projeção. Ele vai bater aqui, olha. Ele está vindo na direção do centro, não está? Olha a projeção aqui. Ele está vindo na direção do centro. Então, ele vai voltar sobre essa mesma direção. Tá? Então, ele vai retornar ali na mesma direção do centro, né? Da linha de centro. Aí vamos para o segundo raio particular. Se ficou na dúvida aí, grita para nós. Então ele vai e volta em cima do mesmo ponto. Próximo. Segundo raio particular é esse aqui. É o que passa em cima do vértice. E aí a gente tem uma passagem aqui sobre o vértice. Então, aqui essa é uma propriedade tranquila, né? Porque é uma propriedade que a gente
Ah, não sei. Que a gente pode fazer uma associação, às vezes, um pouco mais direta, né? Mas não necessariamente, né? Então é uma coisa que é importante a gente trazer para que você não caia aí de fazer uma associação e às vezes está equivocado ou algo nesse sentido, né? Então, olha só, a gente tem aqui um raio vindo em cima do vértice. Né? Quem é o vértice aqui? É esse ponto, ó. Esse ponto limite aqui do nosso espelho, né? Que está na linha do eixo principal. O eixo principal é essa linha preta aqui. Então, esse aqui é o eixo principal. Então, nessa linha aqui está vindo um raio, né? Olha, e ele está em ciminha do nosso vértice, em ciminha do nosso vértice. Esse raio vai bater e vai refletir com o mesmo ângulo, tá? Então, ele vai refletir com o mesmo ângulo de incidência. Então, isso daqui é o segundo caso particular que ele bate e reflete com o mesmo ângulo de incidência. A mesma coisa vai acontecer com o convexo, bate e volta, né? Sobre o mesmo ângulo de incidência aqui no vértice. Os outros, né? Se a gente analisar outros cenários, outras situações, né, ele vai ter uma abertura ou um fechamento, né, quando a gente olha ali, né, com relação aos outros. É claro que, né, mesmo que eu estou batendo aqui, né, eu estou batendo aqui, ó, professor, estou batendo aqui e ele está abrindo. Né? Tá vendo? Ele está fazendo uma abertura grande. Mas da mesma forma eu posso traçar uma normal, né? Dividir aqui no meio, né? Ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Tá, mas essa não é o meu objetivo, né? Então, qual é a ideia aqui? Se você bate um raio luminoso em cima do vértice, o ângulo de reflexão vai ser igual ao ângulo de incidência. Em outros pontos, a gente não tem essa propriedade, né? Porque a gente não vai ter um parâmetro razoável ali para medir esse ângulo e para determinar ele dentro das condições que a gente tem. Então, isso não vai ser uma preocupação nossa. Já então, no vértice, a gente tem essa propriedade legal que bateu, voltou com o mesmo ângulo, então ele ajuda a gente a montar ali, né, imagens ou a entender melhor o fenômeno. Tá? Bom, terceiro. Falei que são 5, né? Então vamos para o terceiro. Acho que são 5, ou não? Ah, não, são 3 só. 5 é a outra parte. O terceiro raio particular, tá? Então eu vou olhar aqui. Vou pôr aqui esse. Tá? E vou pôr aqui esse. Então eu tenho esses dois, tá? O que está mudando é só o sentido. Aí por isso que eu coloquei um do lado do outro. Se eu bato paralelo, eu volto em cima do foco. Bato paralelo, volto em cima do foco. Bato aqui paralelo, né? O raio volta em cima do foco. Lembrando que no convexo é a projeção com relação ao foco, porque o foco está do outro lado, né? Então, a ideia, essa daqui a gente já tinha discutido, mas ele também é um raio luminoso importante, né? Para a gente saber e para a gente entender. Se ele bate sobre o foco, ele volta paralelo. Né? Então, olha só, o raio vem aqui na direção do foco, né? No caso do convexo, ó, ele volta paralelo. Tá? Então, ou seja, de um jeito, na ida e na volta, ele funciona da mesma forma. Então, vamos lá. Quais são os 3 importantes aqui? Bateu no centro, volta sobre o centro. Então, ou seja, raio luminoso que chega pelo centro, sobre o centro, volta sobre o centro. Segundo, bateu no vértice, retorna com o mesmo ângulo, né? Então, você chega num ângulo, retorna no mesmo ângulo. Agora, foco, né? Veio paralelo, volta pelo foco. Veio pelo foco, volta paralelo. Então, essa é a ideia do foco. Então, a gente analisou o centro, a gente analisou o foco e a gente analisou o vértice. Porque esses 3 pontos são interessantes para a gente saber como que os efeitos dos raios luminosos eles acontecem, né? Porque as nossas análises vão ficar interessantes a partir daí. Bom, e a gente quer agora construir imagem. A gente quer fazer imagens acontecerem. Porque o que adianta um espelho se ele não mostra nada, né? A gente precisa ver as coisas dentro do espelho. Então, o espelho sem exibição não tem serventia alguma. Então, como é que a gente faz essa análise? Com esses raios que você acabou de aprender, a gente vai discutir isso, né? Então, o interessante aqui coloquei ali um objeto, né? Esse objeto é uma velinha, uma vela. A gente tem essa vela aqui, ó. Este daqui é o nosso objeto. É aquilo que está ali para ser visto, beleza? Então, esse aqui é o objeto físico que você pode pegar, que você pode manusear, que você pode fazer o que você quiser. Então, a gente tem um objeto aqui. Agora, a gente vai analisar raios luminosos para ver, né, de acordo com o seu olho ali, o que você está vendo, né? O que está acontecendo.
Então, a gente vai ter o seguinte. Se a gente pega aqui a pontinha da nossa vela, que seria o limite máximo dela, né? Então, a gente vai olhar ela no limite máximo dela. Porque o eixo ele já é uma referência para a gente. Então, a gente não vai precisar ficar analisando em cima do eixo, né? A gente vai entender que essa imagem ela vai surgir em cima do nosso eixo. Mas aí eu vou analisar a extremidade, então, dessa nossa vela. E eu vou olhar raios, né, que sejam interessantes ali para ela. Então, o primeiro raio que eu vou analisar aqui é o raio que passa pelo centro. Olha só, a gente tem aqui um espelho convexo, né? Então, olha só, eu estou traçando ela aqui, olha, em direção ao centro. Veja que a projeção está sobre o centro. Então, o meu raio luminoso que eu estou olhando, ele está indo para o centro. Lembrando que, ó, raio luminoso que vai para o centro volta sobre ele mesmo. Então, o nosso retorno é sobre ele mesmo. Então, a projeção do retorno, ela vai ser esse vermelhinho aqui, ó, tá? Que vai até o centro. Então, essa vai ser a projeção do retorno, tá? Ah, eu estou batendo aqui paralelo, ó, paralelo ao eixo. Esse daqui é o nosso eixo principal, né? O paralelo em relação a ele. Então, eu tenho aqui um raio paralelo batendo no nosso espelho. Ah, bateu esse raio paralelo. Raio paralelo volta na direção do foco. Então, ele volta aqui, ó, na direção do foco. Olha, o foco está aqui, né? Ele volta na direção desse foco aqui. Então, ele voltou nessa direção aqui. Aí, agora a gente vai olhar duas coisas, tá? Por quê? A primeira coisa, eu vou olhar o seguinte. Eu tenho aqui... Você vai olhar para mim os dois raios vermelhos. Eu vou até tirar o preto aqui. Você vai olhar para mim os dois raios vermelhos. Olha, o primeiro raio vermelho ele está saindo aqui nessa direção. E o segundo raio vermelho ele está saindo nessa direção. Então você vai olhar para esses dois raios e vai falar assim, nunca que esse trem vai se encontrar, não é? Porque, olha só, ele está abrindo numa direção e o outro está abrindo em outra. Se você for seguindo esse raio, for seguindo esse raio, for seguindo esse raio, eles nunca vão se encontrar. Então a gente não tem um encontro para o lado do raio aqui mesmo. Então a gente vai buscar esse encontro para o lado da projeção. Tá? Então quando a gente vai formar uma imagem, a gente está buscando ali o encontro entre raios luminosos, né? Por que a gente está buscando o encontro? Porque você saiu daqui com dois pontos de raio luminoso, olha, um paralelo e um na direção do centro, mas você saiu com eles do mesmo ponto, do final da nossa vela. Então você está querendo imaginar, você está querendo entender onde está esse ponto na visão da pessoa que está olhando. Então, onde está esse pontinho? Então, se eu passei dois raios luminosos sobre ela, esse pontinho estará onde esses dois raios luminosos se cruzarem novamente. Mas tem que ser os raios luminosos da reflexão, né? Então, eu estou olhando a incidência ali, esses dois pontos. Na reflexão, o encontro, vai ser projetada essa imagem. Então, nesta reflexão que a gente está fazendo, os raios luminosos aqui em vermelho, eles vão abrindo. Então, a gente não vai conseguir um encontro aqui para a esquerda do nosso espelho. Mas se a gente pega as projeções, olha, veja que as projeções elas se cruzam aqui. Então, neste ponto de cruzamento, vai ser formada a nossa imagem. Então, se naquele ponto ali a gente tem, né, a primeira imagem sendo formada, né, eu vou até dar uma limpada aqui para a gente conseguir ver melhor. A gente vai ter a nossa vela aqui, ó, neste ponto de cruzamento, ela vai ficar aqui, ó, lindinha, né, que seria a nossa imagem projetada. Então, o que a pessoa está vendo de imagem desta vela é esse trenzinho potototinho aqui do outro lado. Tá? E aí a gente tem que fazer algumas qualificações, algumas classificações em cima da nossa imagem, tá? E aí a gente vai ter três classificações que a gente vai usar aqui. Então, as três classificações que a gente vai usar aqui é a primeira delas, essa ela é real ou virtual. E por que a gente diz que essa daqui é virtual, tá? Porque ela é formada pelo encontro de projeções do nosso raio. Se ela fosse formada pelos próprios raios, ou seja, por esses dois que estão retornando aqui, a gente teria uma imagem real. Se a gente está formando essa imagem a partir de projeções, a gente vai ter ela como virtual. Tá? Então, neste caso, como a gente está formando essa imagem a partir de projeções, a gente vai ter ela como virtual.
Direita. O que significa direita? Então, a gente vai chamar ela de direita ou de invertida. Tá? A direita quer dizer que você manteve a direção dela, vamos dizer assim. Então, se ela estava em pé aqui, ela continua em pé lá, ela não ficou de cabeça para baixo, né? Então, a imagem, ela também está na mesma direção que o objeto que deu origem. Então, é o que a gente poderia dizer de cabeça para cima, tá? Com relação ao objeto. E aí, outra coisa é o tamanho, né? Veja que o objeto é desse tamanho, a imagem é desse tamanho. Então, a imagem ela não diminuiu, você não está vendo uma imagem menorzinha, tá? Então, se você está vendo uma imagem menorzinha, então ela fez uma imagem menor. O tamanho da imagem é menor do que o objeto. Oi, até aí, meus queridos. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Tá. Então, agora eu vou fazer 5 casos com vocês, tá? E vou colocar o objeto em posições diferentes para a gente analisar como é que essa imagem fica, beleza? E aí, assim, a pergunta e a resposta já está na mesma imagem, mas é por quê? Eu acredito que eu pegando essa imagem pronta, a qualidade fica melhor para a gente analisar. Se eu não pego ela pronta e eu desenho aqui com vocês, pode ser que os meus raios não tão retos, não tão bonitos, gerem aí um conflito, né? Uma confusão na cabeça de vocês. Então, vamos lá. A gente tem uma imagem aqui, tá? E a gente vai analisar como é que ela fica, né? A gente tem um objeto e a gente vai analisar como é que essa imagem fica em cima do nosso espelho. E aí aqui a gente vai analisar espelho côncavo. Se a gente fosse analisar convexo, a gente faria análise muito parecida, só que lembra, né, que a gente vai ter o espelho invertido, né? Ele vai estar com o foco e o centro para o outro lado, porque ele estaria abaulado no outro sentido. Então, a gente vai analisar aqui em cima de côncavos, mas a análise é muito parecida para convexo. Então, com essa análise, a gente já consegue amadurecer bastante a ideia e entender, né, o que está acontecendo ali. Bom, primeira coisa, a gente vai fazer os raios de saída, tá? Então, o raio de saída, né, é esse daqui, ó. Os 2 pontos aqui eu vou olhar no final da minha vela e eu vou fazer um paralelo, tá? Então, eu fiz aqui um paralelo e eu tracei aqui um que vai pelo foco. Ah, eu poderia traçar um que vai para o centro? Poderia, não tem problema nenhum, tá? Eu vou traçar esses dois, depois a gente faz um passando pelo centro, beleza? Então, eu passei um paralelo e um passando pelo foco. E aí, quando a gente vem com um raio paralelo, ele volta pelo foco. Então, é o nosso vermelhinho aqui. Quando ele vem pelo foco, ele volta paralelo. Então, é esse outro vermelhinho aqui. Olha, veja que os raios se cruzaram no ponto A'. Tá? Se os raios se cruzaram, ali está a minha imagem. Então, a imagem ela está formada aqui embaixo. Ah, eu posso escolher o raio que eu quiser? Pode, tá? Você pode escolher o raio que você quiser. Você é livre. Então, eu vou traçar outro raio aqui para mostrar essa liberdade. Tá? Então, olha só, a gente já viu o foco, a gente já viu o paralelo. Então, faltou a gente olhar vértice e centro, né? Então, vamos olhar aqui. Se eu passo pelo centro, né? Passei pelo centro. Quando eu passo pelo centro, eu volto pelo próprio centro. Então, ele vai voltar em cima dele mesmo, ó. Voltou em cima dele mesmo. Então, o raio luminoso aqui do centro, ele volta sobre ele mesmo. Se eu analiso em cima do vértice, né? Então, se eu analiso em cima do vértice, ó, eu vou colocar aqui uma reta até o vértice. E eu vou dizer o seguinte. Ó, ele chegou no ângulo, ele tem que voltar no mesmo ângulo, né? Então, ele vai voltar no mesmo ângulo aqui. Tá? Então, eu vou ter aqui, né, um raio luminoso chegando e outro raio luminoso voltando. E eles têm que produzir o mesmo ângulo de chegada, o mesmo ângulo de saída. Então, a abertura aqui ela vai ser igual. E a gente vai ter o ponto de cruzamento no mesmo lugar. Então, a imagem está formada ali de novo do mesmo jeito, tá? Então, você pode escolher 2 raios, né? Porque você precisa de 2 raios para fazer o cruzamento. Mas você pode escolher os que for mais conveniente para você na situação que você estiver analisando. Muitas vezes, esse do vértice ele é mais enjoadinho, porque como você tem ali a precisão do ângulo, ele é um pouquinho mais difícil. Mas tem muitas situações que você já tem ele. Então, você consegue analisar bem. Tem algumas situações em que é tranquilo de você ver o mesmo ângulo indo para o outro lado, então você consegue analisar bem. Você também pode usar
mais de 2, né? Porque aí você vê o cruzamento acontecendo de mais uma posição e você consegue conferir ali a sua projeção do raio. Então, a gente tem algumas opções aí que ajudam no desenvolvimento. Então, a nossa imagem está aqui embaixo, tá? Então, a gente tem ali a nossa velhinha. E vejam que ela ficou real. Por que real? Ó, a gente tem aqui a reflexão dos raios e a própria reflexão dos raios produz essa imagem. Então, ela é formada pelo cruzamento efetivo dos raios luminosos. Então, se ela é formada pela reflexão, pelo cruzamento dos raios refletidos e não pelas projeções, né, a gente tem uma imagem real, tá? Invertida. Então, a gente vai ter ela invertida aqui. Então, ela está de cabeça para baixo, né? É isso que eu estou mostrando, né? Então, a gente tem ela em cabeça para baixo, porque a nossa referência aqui não é o eixo. Então, ou seja, o ponto de cruzamento é o pico da vela, tá? E ela vai até o eixo, né? Então, a gente tem aqui uma inversão da nossa vela. Então, ela é invertida. E menor, ou seja, o tamanho dela é menor do que o tamanho original do objeto. Então, você vê ela menorzinha. Se você pensar que você tem um espelho côncavo na sua frente, você coloca esse objeto B, tá? Você vai ver ele de cabeça para baixo no seu espelho côncavo. E piquititinho, tá? E você vai ver ele para frente aqui. Então você vai poder tentar mexer nele, né? Você vai poder tentar tocar ele, mas ele não vai... é uma ideia que vai te passar que ele está flutuando, tá? Mas, né, você não consegue pegá-lo, né? É uma imagem, lembra disso. Apesar dela ser real, né? É uma imagem. Apesar do nosso conceito aqui ser real, ela ainda não deixa de ser uma imagem, né, formada pelos cruzamentos dos raios. Então, a gente tem aqui a ideia, né, e as formações dessa imagem de um espelho côncavo. E aí perceba o seguinte, né? No convexo aqui, a gente fez uma análise, né? E perceba que a gente tem um objeto mais afastado, né? E a ideia mais ou menos aí do nosso retrovisor de carro, né? Porque você vai ver uma imagem menor, né? Porque você quer ver mais coisas, então a imagem ela vai ser reduzida, né? E você vai ver ali aquela imagem ali pertinho de você. Já o espelho côncavo aqui é quando você está com uma coisa bem afastada dele, tá? E aí você vai ter uma resposta nesse sentido. Então, o que muda aqui e o que vai interferir bastante na nossa análise é a posição do objeto. E nesse primeiro caso aqui, o nosso objeto, né, ele está posicionado para trás do centro de curvatura. Tá? Então, o centro de curvatura está aqui e o objeto ele está posicionado para trás dele. E aí agora a gente vai movimentar esse objeto em outras posições para ver o que muda na imagem, o que a gente tem de mudança aí dentro dessa imagem. Então, vamos analisar o próximo cenário. Então, o cenário número 2 é quando eu coloco o objeto sobre o centro de curvatura. Então, eu estou com uma imagem sobre o centro de curvatura e eu vou analisar aqui, olha, indo paralelo e indo sobre o foco. Tá? Onde vai voltar essa imagem? Ela volta sobre... Aqui veio paralelo, ela volta sobre o foco. Tá? E aqui veio sobre o foco, ela volta paralela. Olha onde está o cruzamento está aqui. Então, a gente tem a nossa imagem aqui da vela de cabeça para baixo sobre a própria vela, então na mesma posição ali, só que de cabeça para baixo. Então, quais são as características da imagem? Ela é real, porque ela é formada pelos próprios raios refletidos. Ela é invertida, porque ela está de cabeça para baixo. Né? E ela é do mesmo tamanho que o objeto, tá vendo? Olha, mesmo tamanho aqui, mesmo tamanho aqui. Então, ela é do mesmo tamanho que o objeto. Terceira análise, né? O objeto entre o centro de curvatura e o foco. Então, a gente tem um objeto aqui, né, entre o centro de curvatura e o foco. Ou seja, eu andei com o objeto um pouquinho mais aqui, ó. Então, perceba que ou vou traçar, olha, paralelo, ele volta sobre o foco. Eu vou traçar sobre o foco, ele volta paralelo. Ponto de cruzamento está aqui para trás, ó. Então a gente vai ter aqui uma imagem que ela pode ser, né, definida como características dela: real, porque ela é formada pelos próprios raios refletidos; invertida, porque ela está de cabeça para baixo; e maior, porque ela é maior do que o objeto que deu origem para ela, né? Ela está esticada, vamos dizer assim. 4. Se a gente tiver ela sobre o foco.
a gente tem ela sobre o foco, o que acontece, né, nessa ideia? Olha só, a gente tem ela vindo, vou colocar de preto aqui, vindo paralela, volta sobre o foco. Ah, vindo sobre o centro, volta sobre o centro. Veja que os dois raios refletidos aqui, eles estão paralelos, ó, tá vendo? Esse daqui está em paralelo com esse, ó, paralelos. Tá? Se eu olhar projeções, as projeções também estão paralelas, tá? Então, o que acontece? Nessa posição focal, a gente não vai ter, tá? A imagem, ela se forma no infinito, vamos dizer assim. Por quê? Ela só vai ter um cruzamento lá no infinito, porque os raios estão em paralelo, ou nunca vão se cruzar, né? Se for, se você tiver ali preciso, bonitinho. Então, a gente chama essa daqui de imprópria, tá? Porque você não consegue visualizar uma imagem formada. Doido, né? Muito doido. Mas acontece. Se você tem uma imagem ali, um objeto sobre o foco de um espelho, né, côncavo, a gente vai ter uma formação vai ter uma imagem que a gente pode definir como imprópria, tá? E aí a gente não define a imagem, né? Porque ela é imprópria. Então ela a gente não vai categorizar ela porque ela não vai ser formada. Objeto entre o foco e o vértice. Então aproximei um pouquinho mais aqui, ó. Tá? Objeto entre o foco e o vértice. Então a gente tem aqui, olha, o foco e o vértice, e o objeto está aqui dentro, entre esses dois, tá? Então a gente tem um objeto aqui, vamos analisar. Linha vindo paralela, ela volta sobre o foco. Linha vindo sobre o vértice, ela reflete com o mesmo ângulo. Então a gente pode ir traçar, ver que agora ele usou a do vértice, né? Então ele usa aqui o mesmo ângulo alvo. Veja que essas duas aqui estão se abrindo, tá? Então, se elas estão se abrindo, a gente vai olhar as projeções. Então, eu vou olhar a projeção para cá, a projeção para cá. Olha, a gente tem um ponto de cruzamento aqui. Então, a gente vai ter aqui a formação dessa imagem da vela. Então, a gente tem aqui a formação da imagem dessa vela aqui, ok? Então, essa vela ela foi se formada, e aí a gente vai dizer que ela é virtual, porque ela é formada por projeções ali do nosso raio luminoso. A gente vai dizer que ela é direita, porque ela está de cabeça para cima, né? Então, se a nossa vela está no sentido, e a imagem também está nesse sentido, e ela vai ser maior. E aí percebam que isso daqui é onde normalmente você usa o seu espelho de maquiagem, porque você está aqui, ó, no objeto, né, que seria a sobrancelha, né, o seu olho, aquilo que você estiver querendo, né, retocar, né, o seu bochecha e tal, ela vai estar neste espaço aqui e ela vai produzir uma imagem ampliada daquela região que você está olhando. Então você vai ver aquilo ampliado, vai conseguir ter uma referência mais interessante ali sobre os detalhes do rosto, né, e conseguir tratar, né, olhar e etc. com mais precisão. Então, o espelho aqui, né, a gente vai poder usar aqui o estojo de maquiagem nessa região, o espelho de maquiagem nessa região, e ele vai te produzir ali uma imagem na mesma direção, ele não vai te colocar de cabeça para baixo, né, virtual e maior, né, ou seja, ampliada ali para você. Então, a gente analisou esses 5 casos, tá? Então, aqui a gente tem a análise desses 5 casos, e agora eu vou dar para vocês 3 equações. Tá? E olha só, a gente já discutiu que aqui tem uns triângulos, tem uns ângulos muito doidos, né? Tem uns rolês aqui bem interessantes. Só que aí, por uma escolha de tempo, principalmente, tá? Eu não vou fazer essas demonstrações aqui hoje. Se a gente tiver tempo depois, eu vou trazer essas demonstrações detalhadas, tá? Mas hoje eu vou pedir confiança, né? Vou pedir basicamente confiança e lançar as formas mesmo, tá? Vou explicar o sentido delas, mas eu vou lançá-las aqui para vocês. E depois, né, se eu não conseguir fazer a demonstração bonitinho e tal, por questões de conteúdo e tempo, vocês podem me cobrar, a gente pode marcar um horário separado para fazer essas demonstrações e trazer ela mais no detalhe, tá bom? E aí vamos fazer o seguinte, eu vou dizer para vocês isso daqui, ó. A gente tem a primeira equação, que é essa daqui. Tá?
E ela faz referência à nossa distância focal. Então, a distância focal é essa daqui, esse F minúsculo. Tá? E a gente tem uma relação entre a distância focal e a distância que está o meu objeto do espelho e a minha imagem do espelho. Então, se eu tenho essa imagem projetada, né, e esse objeto aqui, olha só, esse pezinho que está aqui, ó, ele é a distância, né, entre o espelho e o objeto. Tá? Então, esse P é a distância entre o espelho e o objeto. Aí a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter aqui o P', que é a distância entre o espelho e a imagem. Tá? Então, olha só, eu vou dizer aqui para vocês, ó, F é a distância focal. Né? Ele é a distância entre o vértice e o foco. Então, entre vértice e foco. Tá? Essa é a distância, né? O P, ele vai ser a distância do objeto ao espelho. E o P' vai ser a distância da imagem ao espelho. Então, essa é a estrutura que a gente tem aqui, tá? E qual que é a relação que a gente vai obter? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, essa relação é a relação que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? É uma relação que a gente tem entre essa distância focal, que relaciona a distância focal e a distância em que o meu objeto está e a distância em que a minha imagem está. Então, muitas vezes, você precisa somente da distância do espelho até, ou do vértice, né? Ele pode falar tanto do espelho até o objeto, como ele pode falar do vértice ao objeto, tá? Porque esse P aqui, ó, ele está aqui em cima, né? Essa distância aqui. Então, o mais normal de ser visto em texto é entre o objeto e o vértice do espelho, tá? Esse é o mais adequado de ser colocado. Mas se ele colocar o objeto entre o objeto e o espelho, você também desconsidera ele está só colocando ali, ele está colocando essa mesma informação, só não está sendo tão específico, beleza? Então, a gente vai ter a distância entre o objeto e o vértice. Eu vou até colocar aqui ao vértice, né? Porque fica mais bonitinho da gente trabalhar. Então, a gente tem aqui essas distâncias. E a gente vai dizer que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, se eu tenho uma distância focal em um espelho de 2 centímetros, tá? E eu coloquei o meu objeto a 1 centímetro, né? Qual que seria a distância que a minha imagem vai ser formada? Então, eu vou fazer 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 1 mais 1 sobre P', tá? E aí eu vou resolver isso daqui, tá? Meio menos 1, né? 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 é igual a 1 sobre P'. Ah, vamos tirar o MMC de um lado. Então, eu vou tirar o MMC aqui. 2. 2 por 2 dá 1, vezes 1. 2 por 1 dá 2, vezes menos 1, menos 2. Então, 1 sobre P'. Tá? Então, eu vou ter aqui 1 menos 2 dá menos 1 sobre 2, é igual a 1 sobre P'. Tá? Então, eu posso multiplicar cruzado aqui. Menos P' é igual a 2. Então, P' é igual a menos 2. Então, o P' é igual a menos 2 centímetros. Existe distância negativa? Não existe distância negativa, né? Por mais que a gente quisesse andar menos 2 passos, né? A gente não teria, tá? Mas o que simboliza esse menos 2 centímetros, né? Significa que ele está do outro lado do espelho, né? Então, a nossa referência está aqui, né? Então, esse menos 2 simboliza que ele está do outro lado do espelho, com relação à referência que a gente tomou aqui. Então, ou seja, ele já mostra para a gente também que é uma imagem que está ali do outro lado. Né, isso facilita um pouco as nossas situações. Mas aí, ou seja, numa resposta, né, a gente pode dizer que o P' ele é 2 centímetros. Tá? E você pode dizer também que ele está atrás do espelho ou algo assim, mas não existe uma distância negativa. Tá? Então, a gente tem essa primeira equação que relaciona essas três coisas. E aí a gente tem outra coisa que é o aumento linear transversal. Tá? E o que ele simboliza? Ele simboliza o aumento ou a redução da imagem com relação ao objeto. Então, ele é basicamente essa relação aqui, olha, I sobre O. O que é o I? É o tamanho da imagem aqui, ó, I. É o tamanho da imagem, tá? E quem é o O? É o tamanho do objeto aqui, ó, O. Então, I sobre O, ele vai ser a relação de proporção entre o crescimento ou o decrescimento da imagem. Então, nesse caso aqui, a gente poderia dizer que, sei lá, a nossa imagem tem 5 centímetros, né? E o nosso objeto tem 2 centímetros.
Então, olha só, 5 sobre 2, né? 2,5. Então, a gente teve um aumento de 2 vezes e meia, né, do tamanho do objeto para a imagem que foi gerada ali. Então, a gente tem um aumento de 2 vezes e meia, tá? Um outro detalhe é que a gente também pode dizer que o A ele é igual a menos P sobre P', tá? Então, a gente pode usar isso aqui, ó. Tá aqui embaixo, tá? Essa segunda equação aqui. Vou até deixar só a segunda, né? Porque a gente pode também usar essa relação, né? Então, olha só, ao mesmo tempo que a gente usa a altura da imagem, a gente também pode usar a distância dela ao vértice. Então, a gente pode dizer que menos P' sobre o P, que seria a distância do objeto ao vértice, é igual também ao nosso aumento linear transversal, tá? E essa grandeza ela não tem unidade, porque você está dividindo ali centímetro por centímetro, ela vai ficar sem dimensão, né? Cortou centímetro. Se você dividir metro por metro, ela também vai ficar sem dimensão. Então, assim, desde que as duas unidades elas estejam a mesma, né, do P' e do P, ou do I e do O, a gente vai ter aí um valor adimensional. Então, a gente não teria aí uma dimensão, né, ou seja, uma unidade para ele, tá? Então, isso aí define o nosso contexto e coloca aí mais essas 3 equações que são importantes para a gente. Com isso, a gente acaba essa discussão de espelhos côncavos e convexos. Deixa eu só conferir se eu coloquei mais nada. Então, a gente finaliza essa discussão de espelhos côncavos e convexos. E aí, eu não sei como é que está o nosso calendário, tá? Eu tinha feito uma organização, só que acabou que eu acho que atrasou um pouquinho. Então, eu preciso ver como que a gente segue para abraçar o conteúdo e ainda fazer algumas aulas de exercícios aí com vocês. Tá? Bom, a discussão de conteúdo é essa, tá? Eu vou encerrar a gravação por aqui, agradeço muito a todos e